Saúde Digital. Vamos falar hoje eu já vou fazer um disclaimer, eu sou fã, sou muito grato e você vai entender aqui o que é e como funciona, onde vive, o que come. Brincadeiras à parte. Vamos falar sobre o Cubo. O Cubo, pessoal, é o maior hub de startups da América Latina. É um prédio de 12 andares com uma iniciativa capitaneada, liderada pelo Itaú, que hoje tem junto ao Itaú empresas que são mantenedoras, apoiadoras desse ecossistema de startups, e ali residem empresas de tecnologia que têm um potencial de mercado. A SD Conecta, por exemplo, está lá para entrar no Cubo. Ela passou num processo seletivo. Uma vez que ela foi aprovada nesse processo seletivo, ela pode fazer parte do Membership Cubo, ganha esse selo Cubo e tem todo um ecossistema ao redor para ajudar essas empresas de tecnologia. Nós vamos falar isso tudo aqui hoje com Felipe Guimarães. Felipe, cara, prazer ter você aqui. Prazer é meu, Lourenço. Muito legal tá falando e divulgando o Cubo. Estou lá desde 2020, então vejo muito valor ali nessa iniciativa. E a gente vai falar um pouquinho do que é o Cubo. Falávamos em off que depende do setor, né? Para quem não é do setor de inovação, de tecnologia, tem pouca dimensão do que faz o Cubo, e eu acho que é legal a gente trazer esses conceitos aqui. Mas primeiro, fala um pouquinho do Felipe, seu background. Perfeito, Lourenço. Primeiro, muito obrigado. É um prazer gigante para mim estar aqui no podcast Saúde Digital, principalmente falando de Cubo. Foi como você disse, né? Tem alguns setores que conhecem muito bem. Quando a gente fala do ecossistema de inovação brasileiro, você fala de Cubo, ele é uma referência, ele está ali muito bem posicionado, mas é interessante a gente abrir esse leque e contar um pouquinho para vários outros setores sobre o que é o Cubo. Mas falando de Felipe, sou Felipe Guimarães, tenho 30 anos hoje, sou formado em cursos até diversos, assim, eu sou formado em gestão ambiental e em marketing, não sou tão tradicional quanto um curso de medicina, por exemplo, são cursos diferentes, mas que me deram condições de entender muito bem como funciona a questão de um meio ambiente e de uma comunidade trabalhando em conjunto. Ambos os cursos eu fiz aqui em São Paulo, na Universidade de São Paulo, na USP. Cresci, vivi aqui em São Paulo com os meus pais. Tenho um irmão chamado Mikael. E aí, daí em diante, eu fui trilhando minha trajetória ali, envolvendo esses cursos de graduação voltado muito para o ecossistema de sustentabilidade. Depois, com o marketing, entendendo um pouco mais de produtos digitais, assim por diante. Trilhei uma carreira que envolve terceiro setor. Depois, fui para o universo de mercado financeiro, onde estive ali por mais tempo dentro do Itaú Unibanco, olhando para questões de investimentos responsáveis, investimentos de impacto, e onde foi quando eu comecei a tatear esses cenários de venture capital, startups, inovação e assim por diante. Eu aterrizo no Cubo em junho de 2022, em maio, na verdade, com um desafio muito claro, que era estruturar um dos hubs do Cubo hoje, o único hub transversal, na verdade, que é o hub de SD. E daí em diante vou descobrindo... Eu já tinha muita relação com o Cubo, na verdade, tá, Lourenço? Eu ia bastante quando eu era somente de Itaú Unibanco. Visitei bastante a estrutura e fui me apaixonando. Me apaixonando por aquela coisa do ecossistema pujante, de você estar lá dentro do Cubo e você ver todas aquelas interações, todas aquelas conexões. E daí em diante eu fui avançando dentro do ecossistema e hoje sou responsável pelo sucesso das companhias dentro do Cubo. Tá? Legal, muito, muito bom essa carreira, né? Que você juntou marketing com meio ambiente e cai num momento propício, né? Que ESG tá na crista da onda. Mas vamos falar, quando você... eu acho que a primeira pergunta é definir ou explicar o papel dessas organizações que você cuida lá dentro do Cubo. Perfeito. Que são as apoiadoras ou mantenedoras. Como que é o nome que vocês usam para referir a essas organizações? Justo. Nós temos 4 grandes atores, digamos assim, no ecossistema do Cubo, né? Nós temos ali boa parte do centro das atenções estão nas startups, que estão lá concentradas, buscando compartilhar suas soluções e interagir
com essas companhias. Temos as corporates, que aqui dentro das corporates nós temos 2 grandes categorias, que são os mantenedores, como você disse, junto ao Itaú, mantém a unidade do Cubo. O Cubo é uma associação sem fins lucrativos, então é muito importante esse papel dessas mantenedoras e também dos memberships digitais, que são companhias que se aproximam do Cubo primeiro via plataforma digital para entender um pouco do ecossistema e crescer lá dentro. E aí temos outras 2 categorias que são parceiros, que são outras também grandes empresas, mas que têm um papel diferente dentro da comunidade, um papel a gente tem ali bons ingredientes. Nós temos as companhias interessadas em inovação aberta, nós temos ali boas startups já no cenário nacional. E o que faltava, né, quando a gente está falando de inovação? O que faltava para esse ecossistema brasileiro se destacar e tomar protagonismo? E faltava densidade, que é um pilar importante quando a gente está pensando em inovação, né? E não menos importante do que os outros, obviamente, mas que é muito relevante para a gente conseguir dar tração para o negócio. Nesse momento, o próprio Itaú Unibanco decide se juntar a um fundo que na época chamava Headpoint Ventures para co-criar esse ecossistema. O Cubo começa em 2015 num prédio de 4 andares, muito próximo ao atual prédio. O atual fica ali em frente ao Shopping Vila Olímpia. Ele ficava alguns quarteirões dali com 4 andares apenas. De 2015 a 2018 esse negócio quadruplica de tamanho. Ele começa já a tomar um porte de referência de que ali você conseguia fazer conexões. E aqui vem a palavra-chave, eu vou repetir conexões aqui o tempo todo. É o core do Cubo, gerar conexões tanto para as companhias quanto para as startups dentro do nosso ecossistema. E aí ele se concentra hoje ali num prédio, como você disse, de 12 andares, são 13 ao todo ali, contando com outros espaços que a gente tem de eventos, mas que com o papel de colocar em um único ambiente de trabalho colaborativo diversos players. Então, esse é o charme do Cubo, digamos assim. A gente acaba recebendo muitas universidades de fora, outras empresas e assim por diante, que nos trazem esse contexto de, olha, já fui em outros ambientes semelhantes no mundo, mas nada parecido com isso daqui. E o que é isso daqui, né? É a companhia sentada a 2 metros, 1 metro da startup que está ali no meio. São diferentes momentos de negócio. Tem uma companhia valendo lá seus milhões, bilhões, com mais de 100, 150 anos de existência. E uma startup que está ali com 1, 2 anos de existência, buscando se conectar com esse negócio, tanto para ser fornecedor, tanto para fazer benchmark e assim por diante. Então, essa atmosfera do Cubo, que é esse ambiente onde você concentra todos os players em um único lugar, permite essa essência da conexão. Perfeito. Deixa eu aprofundar aqui nessas palavras do outro lado aqui, de como um membro, né? Talvez são palavras, né? A densidade e a conexão. Eu tenho 3 filhos. E uma das coisas que eu ensino já para o meu filho e quero que densidade de pessoas na vida dele, pessoas certas. Perfeito. E conexões para a vida dele, conexões corretas, é muito importante para ele. Isso, pessoal, talvez as pessoas não façam a ideia do quanto isso é importante. E talvez não façam ideias porque o ROI disso, o retorno sobre esse investimento, ele não é muito tangível. Você não consegue medir muito depois de quanto tempo que eu tive densidade e conexão, eu pude usufruir daquele meu investimento. Exato. É algo que as pessoas elas têm que acreditar. E ao acreditar, elas se envolvem, elas se doam, elas compartilham, elas estão dispostas a doar para aquilo onde que ela está inserida e depois aquilo volta, que talvez você não vai fazer noção que foi por causa daquela densidade, daquela conexão. Perfeito. E o Cubo é isso. E isso eu posso falar que não é da boca para fora, né? Quem está lá sabe que ali é um local de densidade e de conexão. Por que densidade? Porque baseado nos pilares, e esses pilares são muito bem levantados e erguidos, você consegue ter cabeças pensantes, cabeças ativas, que dá densidade, que dá concentração de pessoas interessantes no ambiente de inovação de tecnologia. Exatamente. E quando você tem essas pessoas gravitando ao redor desse espaço,
que foi feito por causa que esses pilares foram bem pensados e mantidos, você tem conexões importantes que geram negócios. Então, esse é o resumo do Cubo. E o meu sócio hoje, o Davi, veio dessa densidade, dessa conexão. Que legal. Eu encontrei com ele lá no Cubo. Eu fazia eventos lá, os meetups. Ele frequentava, a gente gerou amizade, a gente ficou amigo, até que a gente cruzamos os CPFs no CNPJ e temos uma empresa. Então, esse é o grande mérito. Esse é o ponto, né? Há muito investimento da parte dos atores e o ROI, talvez, ele não é muito claro para nenhum desses atores, desses 4, eu acho, o Felipe. Vamos falar um pouquinho desse ROI? O que a gente pode falar desse retorno? Perfeito. Para alguns atores é mais claro, né? Foi o que você disse. Acho que o ecossistema ali de conexão, e tem uma palavrinha-chave para isso, né? Que a gente costuma usar e está bem estampada em uma das paredes do Cubo, que é a tal da serendipidade, que são os encontros ao acaso, que é o que te leva a encontrar o seu sócio e assim por diante. Não tão ao acaso, né? Você está ali indo para os eventos e participando da comunidade, mas, de uma forma em geral, isso é o que faz o Cubo viver. Essa serendipidade, esses encontros e assim por diante. Quando a gente avança para esse olhar de retorno, para alguns players é muito claro. Eu te falei dos 4 grandes atores. Para startup, por exemplo, que você está lá buscando geração de negócios. Além de outras coisas mais, conhecimento, como expandir, buscando investidores, obviamente. Mas você tem ali a sua trilha e o seu objetivo claro dentro do Cubo. E o Cubo é para isso. O Cubo está ali para colaborar com que as startups entrem de um jeito e saiam, se saírem, no caso aqui. Aí, quando eu estou dizendo sair, é um M&A, é um IPO, qualquer coisa exit, desse tipo, um exit mesmo. Mas que cresçam e se tornem cada vez mais relevantes. Para os outros players, cada um tem a sua busca do que é o seu ROI. Para uma grande companhia, estar dentro do Cubo tem vários significados. Além dela estar se posicionando dentro do maior ecossistema de inovação hoje, um dos mais relevantes ecossistemas de inovação da América Latina, e isso traz para ela também um quê de empresa inovadora, tem toda a oportunidade dela de ter retorno nas conexões com as startups. E aí, do que a gente está falando, né? Dentro do Cubo, nós temos mais de 10 hubs temáticos, setoriais. Cada um ali buscando reunir as melhores startups para aquele tema. A saúde digital faz parte ali dentro do ecossistema de health. Sim. Dentro de outros tantos ecossistemas, a gente tem também startups transversais. A gente está falando de HR Techs, a gente está falando de Legal Techs, assim por diante. A companhia que está lá dentro, ela consegue, inclusive, encontrar como ROI eficiência financeira. Retornos melhores para cada um dos seus processos, projetos internos e assim por diante. E também buscar ali um retorno maior sobre seus produtos. Quando ela desenvolve produtos em cocriação com uma startup, quando ela encontra na startup uma solução para um desafio que ela estava ali com a sua área de P&D tentando desenvolver durante anos. Então, assim, o ROI acaba sendo em diferentes frentes e em diferentes momentos da vivência tanto das companhias quanto das startups, fundos de investimento ou parceiros dentro do Cubo. Cada um deles ali tem a sua perspectiva e como encontrar esses resultados. Exato, assim, do ponto de vista da startup e de quem está lá buscando a coisa certa, Sim. Né? O ROI é muito claro, porque muitos, às vezes, colegas, empreendedores falam, mas o que o Cubo te ajuda? Ele investe na sua empresa? Ele compra equity? Ele compra participação da sua empresa? Eu falo, não. Mas o que ele te ajuda? Densidade, conexão, facilitando geração de negócios. E esse selo, né, de selo Cubo, em que uma startup que está ali dentro, ela ganha, isso também é uma porta de entrada para o mercado. É uma porta de entrada para quem vende, por exemplo, para o B2B, como é o nosso caso. É uma porta de entrada para você usar no seu marketing. Cara, eu sou uma startup Cubo, eu tenho esse selo. E isso é muito claro do ponto de vista de retorno. Talvez o ponto que eu queria chamar a atenção é o ponto de vista do empreendedor ou da pessoa que está inserida nesse mercado de trabalho
e que quer caminhar no sentido de uma transformação digital, que quer caminhar no sentido de uma evolução de carreira. Perfeito. Essa pessoa, se ela não entender que densidade e conexão é importante, dificilmente ela vai conseguir dar esse passo. Uhum. E do ponto de vista do indivíduo, da carreira, as pessoas, elas, talvez em anos anteriores, mediam mais. Eu vou fazer a GV, porque depois que eu terminar a GV, eu vou ter um diploma, e aí o meu salário vai subir X%. Muitas empresas já, se eu fizer mestrado e doutorado, eu vou fazer isso, vou ter esse esforço para depois eu aumentar e tal. Uhum. É essa questão do indivíduo. Como que você vê isso, do indivíduo participar desse ecossistema? Aqui você está falando do empreendedor, certo? Sim. Perfeito. E aí tem essa... Mas do empreendedor ou do cara o intraempreendedor? Vamos contar dos dois. Ótimo. Legal. Que aí eu consigo olhar para o intraempreendedor como os nossos focal points das companhias que estão lá dentro. Isso. Porque aí essa pessoa tem ali uma máquina, um ferramental gigantesco chamado Cubo e toda a sua operação, para colaborar com que ele leve para dentro da companhia todo o olhar de inovação aberta, ou seja, se conectar com essas startups. Ele tem a oportunidade de trazer diferentes áreas da companhia para dentro do Cubo para conhecer soluções, e isso dá para ele um protagonismo e um destaque muito grande na companhia. Mas como você disse, né? O Cubo é um hub de fomento ao empreendedorismo tecnológico. Você tem que saber e estar disposto a usar. Você tem que vivenciar o Cubo. Você tem que, tanto como um focal point de uma grande companhia, o Cubo nós recomendamos muito fortemente, e também para alguns cases específicos exigimos que tenhamos lá um ponto focal da empresa atuando diariamente dentro do nosso ecossistema. Para quê? Para que ele consiga vivenciar e colher os melhores resultados. Foi o que você disse, a densidade tem a ver também com estar presente. Total. Literalmente. Hoje o Cubo é omnichannel, omnicanal. A gente tem aí toda a nossa plataforma digital que permite conexões. Inclusive, hoje temos startups espalhadas por todo o Brasil, inclusive a América Latina, para entender ali o compartilhamento de desafios por parte das companhias e assim por diante, mas que não se limita somente ao digital, e o físico ainda continua sendo um papel importante. Não vamos negar. Dado esse papel do físico sendo um aspecto importante, os empreendedores em si que estão lá dentro vivenciando esse ecossistema enxergam devem enxergar um mar azul de possibilidades, de aprendizado mesmo, para o seu próprio negócio. Como você consegue colher outros conhecimentos de outros empreendedores que estão ali ao seu redor, sentados ali, que podem te alavancar o seu negócio, compartilhando. A gente tem alguns cases que eu acho, para mim, como diz o nosso CEO Paulo Costa, um suco de cubo, que é quando uma startup fecha um negócio com uma empresa e também recomenda o parceiro, a outra startup, porque faz sentido para aquela grande companhia, e assim por diante. Isso é quase que um ganha-ganha, né? Mas tem um processo ali de ajuda da comunidade. Você se enxerga dentro de uma comunidade, você consegue angariar mais conhecimento para si próprio, você consegue levar o seu negócio a ter um destaque dentro do ecossistema de inovação e dentro do seu setor especificamente, e você também ganha um protagonismo de fazer parte daquele ecossistema. E aí o Cubo tem diversos eventos, diversas relações ali, reuniões que acontecem diariamente para que você possa ter ali o seu destaque, o seu protagonismo, e também crescer como empreendedor dentro daquele ecossistema. A gente tem vários cases de empreendedores que voltam após terem o exit do seu negócio específico e voltam empreendendo em outro, e assim por diante, porque o Cubo gera esse... Eu ia falar uma catapulta, né? Para você alavancar. Como carreira e como negócio. Total. Né? Como desenvolvimento pessoal. Total. No ramo da inovação, da empreendedorismo, da tecnologia. Uhum. E como evolução do negócio em si. Mas eu acho que tem um pouco do senso de comunidade que vocês conseguem passar, né? Que a gente consegue ter esse senso de comunidade. Por exemplo, o fato de você estar... As minhas 2 últimas contratações importantes vieram de empresas que eles estavam em empresas que eram do Cubo. Caramba. A primeira coisa que eu fiz é ligar para o CEO
que está na minha rede de contato, que eu conheço, Sim. fala, cara, caiu eu tô aqui com esse perfil aqui, tal. O que você pode falar? E é incrível como que isso é um atalho. Impressionante. É impressionante como a gente consegue ter apenas um exemplo de como essa comunidade pode ajudar. A gente tem o nosso canal lá do Slack, que a gente troca mensagens Sim. entre os empreendedores e contratação, marketing, produto. Isso é muito forte, isso é muito valioso. E isso se dá porque tem gente pensando para que essa comunidade aconteça. Exatamente. E essa gente pensando é o próprio time Cubo, tá? Hoje somos aproximadamente 60 pessoas ali orquestrando diferentes áreas, que vão desde o nosso time de marketing, eventos, o time de startups, buscando sempre otimizar essa curadoria, trazer e garantir que as melhores startups estejam dentro do Cubo. O meu time, que é dedicado ao sucesso das companhias lá dentro, e aí, obviamente, outros times de operação, financeiro, jurídico. O time mais recente de investors, que é responsável por fazer esse senso de comunidade ali com esses fundos de VCs. E dentro do meu time, especificamente, nós temos ali community leaders dedicados a cada um desses hubs temáticos. Hoje são 10 hubs ao todo dentro do Cubo, com esse papel, com esse trabalho de fazer a comunidade estar ativa, conectar a empresa, trazer as dores da empresa para a mesa, discutir como que essa empresa coloca na nossa plataforma os seus desafios, para que ali as startups entendam os desafios e falem, olha, eu tenho uma solução para isso. E, além do mais, tem essa segunda derivada, digamos assim, que é intencional também, mas que acaba acontecendo de maneira orgânica, que foi o que você disse. É o contato tão próximo ali naquele pool, e aí, enfim, pode ser dentro do seu hub de health, ou dentro de você se conectar com um hub de fintechs, você se conectar com um hub de ESG e virar para aquele outro founder, para aquele outro CEO da startup e falar, olha, eu preciso de alguém que entenda de marketing de vendas, sei lá. Isso. E aí essa pessoa tem uma experiência na startup dela ou outra experiência que ela já teve na vida dela, como muitos ali, né, que estão conosco, que são ex-executivos de grandes companhias, que podem indicar referências para você para auxiliar no desenvolvimento do seu negócio. Eu já fiz isso. Pessoal, eu tô com essa dúvida aqui X, eu jogo lá no grupo de fundadores. Quem pode me indicar um caminho? Muitos, assim, é impressionante a rapidez, porque a pessoa que está lá, ela tem esse senso de comunidade. Ela quer ajudar porque ela sabe que daqui a pouco ela vai precisar de ajuda também. Sim. E isso vai retornar para ela. Agora, eu queria contar um pouquinho, vamos falar um pouco de números aí que você tem de cabeça do Cubo, do ponto de vista de quantas startups fazem parte, quantas corporates, o que a gente pode falar de números? Perfeito. Hoje, a retomada pós-pandemia, digamos assim, foi muito forte no Cubo. O prédio já está ali com quase sua lotação máxima. Você consegue ver ali no ambiente nos ambientes, né, nos nossos 13 andares, uma movimentação muito grande de pessoas. Como eu te disse, a parte de omnicanalidade, a plataforma digital colaborou muito nesse processo da gente retomar com grande força nesse pós-pandemia. Ao todo, hoje, são mais de 450 startups dentro do ecossistema do Cubo. Tá? Estamos aí nos aproximando das 500 ainda esse ano, se Deus quiser. Companhias, são aproximadamente 60 grandes empresas orbitando dentro do ecossistema do Cubo. Isso é muito relevante. Nós estamos falando das principais companhias de cada um dos seus setores de atuação. E para dar um exemplo tangível do que é isso, nós temos hoje dentro do Cubo 2 hubs muito específicos. Assim. A gente tem no meio da cidade de São Paulo, ali na Vila Olímpia, um hub de agro, onde algumas companhias se reúnem para discutir assuntos de inovação voltado para a temática de agro. Nós temos dentro do hub, dentro do Cubo, né? E aí por isso nós nos denominamos Hub dos Hubs, nós temos um hub de marítimo portuário. Eu brinco que brinco não, é verdade na real. A praia mais perto está a mais de 100 quilômetros. Só que essas companhias escolhem o Cubo por conta da relevância que ele tem e do tamanho que é aquele negócio em conexão e oportunidade de geração de negócio. Perfeito. Aliás, o andar mais bonito que eu gosto é o de agro. Eu não sei, eu me identifico. Eu acho é o 9º andar ali, a decoração de agro é muito legal. E, o Felipe, alguém que quer fazer parte
do Cubo. Como é o processo para uma startup, para uma corporate, para um desses 4 pilares fazer parte do Cubo? Perfeito. Para corporates, parceiros e investors, são mecanismos e caminhos muito semelhantes. Ela busca um contato conosco, nós temos ali no nosso site as páginas, né, as landing pages de cada um dessas áreas, que aí a empresa entra, faz ali a sua inscrição, buscando contato com alguém do Cubo. E aí, enfim, se você é uma corporate interessada, eu deixo o meu próprio LinkedIn, Felipe Guimarães, para a gente conversar sobre. Quando a gente está falando de startups, a gente tem uma outra dinâmica, tem uma curadoria para fazer parte do Cubo. E por isso é tão relevante e impactante isso que você estava trazendo sobre o selo Cubo. Nós garantimos ali a qualidade daquela startup quando fazemos a curadoria. São aproximadamente 60 startups inscritas todo mês para fazer parte do ecossistema do Cubo. Tá? Semanalmente, inclusive hoje mais cedo, estive numa avaliação de startups. São aproximadamente 6 ou 7 startups apresentando pitch por semana. Tá? Então, assim, a startup primeiro ela se inscreve no nosso formulário, do qual a gente avalia alguns critérios, como capacidade de receber investimento, quem são esse time de founders, o momento do produto, se ele já tem ali, já passou da fase de MVP, qual que é o fit cultural com o ecossistema do Cubo. Isso é muito importante para a gente também, que a startup ter aquela disposição de estar interagindo dentro de uma comunidade. A partir desse momento, nós convidamos elas a fazerem parte desse pitch semanal. E aí, nesse pitch, nós selecionamos quem tem ali condições de fazer parte da nossa comunidade como Cubo. E aí, daí em diante, ela entra ali na nossa esteira de entender quem são seus pontos focais e fazer o onboard dentro do nosso ecossistema. É um processo quase semelhante para companhias, mas como eu te falei, né, a curadoria para grandes corporates fazerem parte do Cubo é um pouco diferente. Ela busca ativamente nossa relação, nós avaliamos se aquela companhia tende a entender mais sobre inovação, como que a gente se aproxima, como que a gente ajuda a companhia como Cubo. Isso é muito importante para nós. E aí ela entra e vem fazer parte do nosso ecossistema. Perfeito. E aí, vamos falar da startup. Ela passou no processo seletivo, ela foi aprovada, e aí agora ela vai ter um membership, que pode ser online ou pode ser presencial. Perfeito. Além disso, ele pode alugar posições, né? Seja cadeiras nas mesas compartilhadas ou nas salas fechadas. Sim. É isso. É isso. Hoje, quando você passa na curadoria, automaticamente você já tem direito ali ao membership. Tem um fee, obviamente, para as startups fazerem parte do ecossistema Cubo, muito por conta desse nosso papel de fomento. E aí a startup decide, olha, eu gostaria também do espaço físico, eu quero ter uma cadeira aqui dentro do Cubo. E aí tem um valor específico para quem quer uma cadeira ali no ambiente de trabalho compartilhado, tem outros valores para quem quer estar dentro de uma sala privativa, dependendo da startup. A gente tem alguns cases já nesse sentido, de startups que não são brasileiras e que a operação inteira no Brasil se concentra dentro do Cubo. Estou falando de 10, 20 pessoas. Então, ela prefere que ela tenha uma sala ali privativa para ela reunir toda aquela equipe. E aí, daí em diante, depois que ela faz todo o onboard, entende ali a sua posição, se ela quer um assento ou não quer um assento, ela começa a beber de todos os benefícios que está dentro do ecossistema do Cubo. A gente tem uma plataforma de benefícios para startups. Isso é muito relevante de ser dito. Legal, bom falar. Por exemplo, uma empresa que está com vaga aberta, a SD Conecta está contratando. Lanço o descritivo ali da minha vaga. Todas as vezes que eu lancei, em menos de 2 semanas, eu nunca tive menos de 20 candidatos. Exatamente. E mais, que é legal, talvez você não tenha esse feedback. As pessoas que chegam via plataforma do Cubo tendem a ter uma cultura de startup. Então, das pessoas que a gente contratou SD Conecta via plataforma do Cubo, isso é o meu recorte, tá? Não posso extrapolar. Sim. Mas são pessoas que encaixam melhor na cultura nossa, porque essa cultura de fazer rápido, de testar rápido, de não se incomodar muito com mudanças rápidas, né? De não ter... O planejamento vai até a página 2. Na página 2 pode ter um outro planejamento. Isso é interessante. Por quê? Porque as pessoas que se candidatam ali são pessoas do Brasil inteiro que buscam o Cubo para ver o que tem das startups contratando. Então, se a pessoa já conhece o Cubo,
é porque ela já está antenada com esse ecossistema. Isso é bem legal também dessa proposta de valor para as startups. E agora, do ponto de vista da corporate, vamos detalhar um pouquinho. Quais são os benefícios que a corporate pode ter estando lá, ou os níveis de benefícios? Perfeito. A lógica da corporate é exatamente trazer para dentro do Cubo a sua gestão da inovação. O Cubo é a principal ferramenta de Open Innovation, hoje, inovação aberta, literalmente. Como que a companhia encontra ali soluções além da sua operação, que vão além do seu time de P&D, ou que contribuem com esse time de P&D, fora ali das suas paredes, literalmente. Fora ali das suas unidades de negócio. E aí, o papel da corporate dentro do Cubo, além de buscar as suas soluções, é entender como que ela se posiciona dentro do ecossistema de inovação. E aí é onde entra os benefícios do Cubo nisso, né? O Cubo, hoje, ele tem a sua relevância como ecossistema. A corporate, entrando dentro do nosso ecossistema, ela tem contato com cada uma das outras companhias que estão lá dentro, cada uma no seu estágio de maturidade de inovação diferente, e ela tem acesso a diferentes conteúdos. A gente tem uma média aí de 40 eventos por mês voltados para a inovação. A gente tem uma curadoria de eventos também. E aí, só nesse momento, estou dando um exemplo pequeno aqui, a companhia já tem ali a liberdade de encontrar conteúdo relevante para se renovar sua cultura, voltar a cultura para uma cultura de inovação. E, além de tudo, a gente tem outros programas, literalmente, para a companhia que se associa ao Cubo. Do que eu estou falando? A gente tem uma jornada de inovação aberta, do qual a companhia entra lá para entender mais sobre o que é a inovação aberta, entender sobre o que é o ecossistema de inovação, buscar ferramentas, entender a sopa de letrinhas que é o ecossistema de inovação, é CVB, CVC e assim por diante. Ela aprende ali, ou seja, tem conteúdos específicos para ela se desenvolver. Dentro da nossa plataforma, ela traz toda a sua jornada de inovação. A gente tem um painel de gestão da inovação, onde ela consegue, inclusive, agregar startups que já estavam no seu portfólio antes da chegada com o Cubo. Dentro da nossa plataforma, ela consegue colocar e tem um auxílio até do nosso time para colocar desafios. Então, ela traz um desafio específico da companhia, interna da companhia, coloca ali na plataforma para que essa startup encontre ali a solução. Ela tem um pacote de benefícios e descontos com cada um dos nossos parceiros que estão dentro do Cubo. E aí são mais de 30 parceiros hoje. E aí eu estou falando de grandes companhias ou de empresas específicas relacionadas a consultorias de inovação, para trocar, para contratação de serviços e assim por diante. E, além do mais, a gente tem outros benefícios mais diretos, né? Descontos para acessar o prédio, reservas de espaço para realizar seus eventos e assim por diante. Mas o sumo, né? E a essência do Cubo é todo o benefício agregado ali, é como que ela vai gerar e levar a cultura de inovação, de conexão, para dentro da sua companhia, e toda a eficiência que essa empresa pode ter a partir do momento que ela vem fazer parte do Cubo. Tem outro ponto também que eu queria destacar, a facility, né? A estrutura do prédio é gerenciada pelo WeWork. Sim. Então, por exemplo, uma corporate ou uma startup, eu tenho ali, enquanto SD Connect, o aplicativo do WeWork, eu escolho o Cubo e eu tenho à disposição todas as salas para agendar reuniões, salas fechadas em que eu posso receber o meu cliente, em que eu posso levar o meu time para fazer uma reunião, que tem cadeiras e monitores, né? E o espaço é um espaço bem bonito, né? A arquitetura ela é bonita, né? Isso conta também, né? Isso influencia também, né? Isso conta bastante, Lorenzo. Eu recebi... agora, 1 ano e pouco que eu estou no Cubo, quase 1 ano e meio já. No meu primeiro semestre de Cubo, eu recebi 3 grandes universidades internacionais. Eu recebi Stanford, MIT e Harvard, com turmas de MBA, ou seja, executivos de todo o mundo que estudam nessas universidades e foram conhecer o prédio. E a gente tem um hábito legal no Cubo, que é fazer um tour. Não adianta eu falar somente do Cubo, e aqui fica o convite a todos que estão nos assistindo, que queiram conhecer o Cubo, ir lá para vivenciar essa experiência. A gente faz um tour com a companhia, e aí, nesse caso, falando especificamente dos alunos dessas universidades, eles falam, cara, eu nunca vi algo parecido com isso no mundo.
mesmo próximas regiões de inovação, Vale do Silício, assim por diante, Palo Alto e etc., não, essa questão da arquitetura que você está dizendo, né, o prédio foi pensado para isso. O prédio do Cubo, no D0, ele foi co-criado entre Cubo e os outros participantes naquele momento para que fosse entendido qual que é o melhor formato. Como que a gente vai fazer essa construção de uma forma que ele otimize essas conexões e permita esse ambiente mais inovador e de cocriação? Acho que esse aspecto é muito importante, essa coisa da serendipidade, essa coisa da conexão que eu reforço e a gente reforça diariamente lá dentro. E além de todos os benefícios, ele precisava de um ambiente que permitisse tudo isso acontecer. Tanto que a gente tem transições entre os andares. Uma é um escorregador, a outra é uma teia gigante, parece um brinquedão. As crianças adoram, inclusive, quando vão visitar o Cubo. Parece um parque de diversões. E por vezes eu ouvi isso de empresários, executivos de grandes companhias falando, cara, isso aqui é a Disney da inovação. É incrível estar dentro desse prédio, desse espaço. E aí só... porque muitas pessoas também têm uma imagem estereotipada assim, desses ambientes de inovação, dos puffs coloridos e tal. E não é bem esse o caso. A gente está falando assim, de uma arquitetura pensada em que te promove uma melhor experiência de estar ali. É verdade, já levei meus 3 filhos lá, no 11º tem a parede de escaladas, exatamente. Eles amam, eles começam a escalar. Agora, isso pode parecer uma hype, algo... Não, a gente está falando de uma arquitetura pensada para te dar uma experiência que tem a ver com inovação. Eu vou dar um exemplo claro disso, tá? Apesar desse ambiente descontraído que chama a atenção e traz esse aspecto de inovação mais claro ali para o momento das interações, nós temos as mesas de escritório, como todas as necessidades de um office de verdade, né? Mas temos um aspecto importante da nossa arquitetura que eu gosto de chamar a atenção, que são os lounges temáticos. As companhias que estão dentro do Cubo, geralmente, quando são mantenedores, eles dedicam um espaço específico para construir um lounge. E aí, esse lounge tem a marca da empresa, tem as características da empresa. E o mais legal, ele é aberto para toda a comunidade. Então, você pode entrar, mesmo que você seja, sei lá, você é do Marítimo Portuário, mas você quer sentar ali num lounge de uma empresa do agro e ter aquela experiência, você pode. Você tem espaços de reuniões criados ali, pensados inclusive por diferentes arquitetos de cada uma dessas companhias ou escritórios externos de arquitetura, que são pensados para facilitar a comunicação, facilitar a conversa, facilitar as interações e assim por diante. Nós temos vários dispositivos tecnológicos, como as televisões específicas assim por diante, dentro do prédio, que otimizam esse tipo de ativação, seja via digital, seja via presencial. Outra coisa interessante são os objetos que estão dentro do ecossistema para dar mais conforto. Você tem ali dentro e aí é muito curioso que é difícil ver alguém utilizando, dado que está todo mundo sempre muito atarefado dentro do ecossistema, né? Mas nós temos as salinhas de cochilo. Sim. Dentro do prédio. Que aí, enfim, pode parecer muito mais no hype de um ambiente de startup e assim por diante, mas tem um papel fundamental para o conforto de quem está lá dentro, executando seu trabalho, atuando ali no dia a dia, né? Eu acho que são detalhes, né, Felipe? São detalhes que, às vezes, quem não está inserido, isso é hype, ou isso vai para... Não, mas... por exemplo, um grande avanço que eu notei ultimamente, as vendor machines ali em todos os andares. Sim. Aquilo ali para mim foi excelente, porque você tá com uma fome, você vai lá, pega uma bebida e tal, rapidinho, você não tem que descer e pegar. Agora, um outro ponto que eu queria destacar aqui são os eventos. Talvez isso E eu acompanhei a era pré-pandemia. Aí tivemos a pandemia, aí a gente teve um adormecimento e agora está voltando assim com força total. E é incrível assim a riqueza e a relevância desses eventos. Aliás, você que está nos ouvindo, eu sugiro muito que você assine a newsletter do Cubo, porque é uma riqueza de eventos todas as semanas, né? E uma relevância desses eventos que combina com aquilo lá, densidade e conexão. Fala um pouquinho dos eventos. Os eventos, com certeza, são um grande chamariz dentro do Cubo, tá?
Tem um aspecto da curadoria, como eu disse, que é bastante relevante. Todos os eventos que acontecem, que são realizados dentro do Cubo, ele passa por um processo de avaliação se tem a ver com inovação, se tem a ver com algum player específico do Cubo, se vai convidar a nossa comunidade a fazer parte. Não dá para uma empresa ir só, quero fazer uma conferência de vendas e colocar todo mundo ali, os seus vendedores, dentro de uma sala para realizar aquela conferência. Não é isso. Mas se ele quer fazer uma conferência de vendas falando sobre inovação, trazendo players da nossa comunidade, trazendo startups para discutir processos de otimização de vendas e assim por diante, aí faz sentido. A gente tem ao todo, como eu disse, em média 40 eventos mensais. Isso é bastante coisa. A gente tem um auditório incrível, com mais de 400 lugares. Eu brinco que é o auditório mais concorrido de toda a Vila Olímpia, Itaim ali e região, por conta desse ambiente também muito receptivo. Receptivo no sentido de oportunidades e assim por diante. Então, além do auditório, a gente tem outras 4 salas flex que permitem ali eventos e assim por diante. E hoje a gente acaba recebendo muito interesse de diversos setores. Quem quer falar de inovação deseja falar dentro do Cubo. E a gente vem recebendo muito isso. Você é um cara que, inclusive, desde o início já surfa nessa onda. Surfo nessa onda. E isso é muito interessante, porque eu participei, inclusive, há pouco tempo de um meetup de saúde digital, super legal, discutindo comunidade, discutindo como que a gente expande essas conexões. Numa segunda-feira à noite. Exatamente. E a sala cheia, foi ou não foi? Exatamente. Porque as pessoas não estão olhando o ROI. O que eu vou fazer segunda-feira à noite para ir no Cubo para discutir comunidade? Mas é densidade e conexão. Densidade de pessoas, de cabeças, conexão que geram negócios, né? Então, isso é sensacional. Para a gente encerrar esse papo gostoso aqui, eu queria te perguntar assim do roadmap. O que estão nos planos? Lá em 2015, 2018, tinha um cubinho, 4 andares. E aí foi para um de 12. Agora, eu como membro, eu já estou com dificuldade de achar sala ali para fazer reunião, hein? O que está no plano aí? O que está no roadmap do Cubo que você pode compartilhar aqui? Perfeito. Nós temos feito diversos estudos do que é esse futuro do Cubo, tanto em espaço físico quanto em espaço digital. A omnicanalidade nos ajudou muito. Nós temos investido bastante na nossa plataforma digital, até para conseguir agregar mais densidade, sem precisar crescer em diversos outros prédios, digamos assim. Mas com certeza temos entendido e visto a relevância que o Cubo tem se tornado para a região. E aí eu estou falando não só Brasil, tá? Mas começando a relevância dele em Latinoamérica. Nós temos algumas startups de outras regiões, Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, já se achegando ao nosso ecossistema, entendendo o Cubo como um soft launch ali para sua operação no Brasil. Temos startups de outras regiões do mundo também, Estados Unidos, Europa e assim por diante. Então, a gente tem entendido e estudado muito qual que é esse próximo passo. Literalmente, tá? Eu não tenho a resposta-chave aqui olha, nosso próximo passo é aumentar em mais 10 andares o nosso prédio, ou mudar de prédio, assim por diante. Mas estamos num momento muito legal, inclusive de planejamento para os próximos anos, tá? Para os próximos passos que o Cubo vai tomar em relação a isso. Se é uma operação maior em São Paulo, outra região do Brasil, Latinoamérica e assim por diante. Bom, o meu pedido é só o seguinte, lá no interior de Minas, às vezes os empreendedores, que ele vai lá e abre uma lojinha, aí a lojinha dá certo e começa a ficar pequena. Ao invés dele deixar essa lojinha que deu certo e abrir outra lojinha, ele vai lá, fecha essa lojinha e abre outra maior. Não, deixa esse prédio lá, lá na Vila Olímpia e vai abrir outras lojinhas em outros locais e para dividir esse conceito aí com mais pessoas. Tá anotado. É a minha dica, vou levar para as reuniões de planejamento. Valeu. Obrigado pelo seu tempo aqui. Parabéns pelo trabalho. E realmente deu para perceber aqui na minha fala que eu sou realmente agradecido porque eu colho esse valor e eu sei que ali existem pessoas que são atentas aos detalhes e de lá saíram vários unicórnios. Os primeiros unicórnios de tecnologia no Brasil saíram do Cubo. Ainda sairão muitos. SD Conecta, se Deus quiser, vai sair como unicórnio de lá.
E parabenizar vocês pelo trabalho, pela gestão que você tem feito à frente das comunidades. Obrigado pela sua participação. Lourenço, um prazer gigante estar aqui no Saúde Digital de novo. Ter essa oportunidade de falar de Cubo. Eu sou fã de um tempo, agora estou dentro da operação. Sou suspeito para falar, mas a nossa dedicação tanto para as startups quanto para as grandes companhias e todo mundo que vive dentro daquele ecossistema é uma dedicação plena de fazer o negócio funcionar, de estar ali lado a lado com o founder, com as companhias, buscando essa conexão fidedigna com o que a gente acredita. Fazer o empreendedorismo tecnológico no Brasil se tornar cada vez mais relevante. E essa questão da inovação aberta está cada vez mais crescente dentro do nosso ecossistema nacional. Então, enfim, é um prazer gigante estar aqui com você. Conte comigo. Fica o meu convite a todas as companhias, startups que queiram conhecer o Cubo. Acessem a nossa plataforma, acessem o nosso site e busquem ali contato com um de nós para vocês irem conhecer e vivenciar essa experiência, que a SD Conecta já está lá há um bom tempo. E você deixou seu LinkedIn, o pessoal vai achar você no Vambora. LinkedIn, Felipe Guimarães, pode me chamar que a gente avança nas conversas. E vale a pena a visita, viu, pessoal? Obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Quero pedir para você compartilhar se você gostou. Copie, cola esse link aí nos seus grupos de WhatsApp. Estamos no YouTube com imagem, você pode seguir o nosso canal. A gente está nos tocadores de podcast, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, todos esses. Você pode acessar o Saúde Digital, que está há mais de 5 anos no ar, levando conteúdo para você. E se você gostou, ajuda a gente a crescer. Compartilha. Obrigado e até a próxima.